Bom dia com muita alegria para quem está nos assistindo de dia, boa noite para quem está nos assistindo à noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando de madrugada. Eu sou o professor Davi Magalhães e hoje iremos falar sobre o tema renascimento. Se liga aí! Bom pessoal, para que nós possamos falar sobre o renascimento, é importante nós lembrarmos que o renascimento ele vai surgir na Itália. E esse renascimento ele vai surgir com a Idade Moderna na Itália. E algo importante a se falar sobre o renascimento é que a Idade Moderna ela vem tentando negar a Idade Média. Tanto é que provavelmente vocês já ouviram falar que a Idade Média foi o século das trevas, né? Haja visto que se o renascimento vem de razão e a razão é a luz, né, que está à luz do conhecimento, então a Idade Moderna ela vem negando a Idade Média. Muito bem, quando a gente fala sobre o renascimento, é importante a gente observar e falar do sistema feudal, né? Esse sistema feudal ele já não era mais suficiente para comportar aquela sociedade. Haja visto que o sistema feudal é uma fazenda, as pessoas moravam em grandes fazendas e ali tinham os senhores feudais e tinham a prática do feudalismo ali naquele determinado lugar. Então esse sistema feudal ele perde força e as pessoas elas começam a se reinventar. E nesta reinvenção do ser humano nós vamos ter, e com essa reinvenção as pessoas da Europa Ocidental então elas começam a se apropriar de alguns conceitos, né? Conceitos, como eu disse, lá da sociedade greco-romana, né? Como por exemplo conceitos dos racionais, conceitos humanistas, né? Que era exatamente típico da Roma antiga, né? Do classicismo. E quando a gente fala sobre o renascimento, é importante a gente relembrar, é importante a gente falar que nesse renascimento nós vamos ter aqui o surgimento de algumas características do renascimento. E nós podemos colocar a primeira característica do renascimento como, por exemplo, o antropocentrismo. Veja bem, se lá na Idade Média, que nós falamos aqui, que foi considerada como o século das trevas, se lá o que predominava era a Igreja Católica, o teocentrismo. O que seria o teocentrismo? Teo significa Deus como sendo o centro do universo. Já aqui no antropocentrismo, na Idade Moderna, no Renascimento, o antropocentrismo significa o que? Antropo, é uma palavra grega, vem do antropo, vem de antropos, significa homem. Kentro significa centro, o homem como sendo o centro do universo, o centro dos conceitos, o centro das suas vontades. O homem agora ele vai se tornar o que? Protagonista. E o homem agora ele vai deixar de lado o que? O teocentrismo. O teocentrismo vai ficar de lado. Não é mais Deus como sendo o centro, e sim o homem, a sua própria vontade humana como sendo o centro. É importante a gente falar que vai surgir também o hedonismo. Quando a gente fala em hedonismo, é importante a gente lembrar do que? Dos prazeres, os prazeres materiais, e também sensoriais. E aqui então o homem ele vai trabalhar o quê? Para que ele possa ter prazer sentimental, para que ele possa ter um prazer material em um bem material, algo que na Idade Média não tinha, algo que lá na sociedade feudal não existia. E aqui vai começar a surgir, aqui vai existir. Nós podemos falar também sobre o racionalismo. Ponto principal, racionalidade vem de quê? Vem de razão, razão humana. E aí, não mais o teocentrismo, razão divina para viver. E sim, o homem vai procurar uma razão para sua própria existência. E não mais uma razão divina para sua existência, Não mais procurar em Deus uma razão para sua existência. E sim, procurar em si mesmo, procurar na arte, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Procurar algum caminho para que ele possa ser feliz, baseado na racionalidade, no pensamento, razão. É importante a gente falar também sobre o naturalismo. O que é o naturalismo? Bom, muito bem. Quando a gente fala desse naturalismo, é importante a gente relembrar da relação homem e meio. Aqui o homem, ele vai de uma forma mais forte estar interligada com o meio em que ele vive.
E ele vai então, através de estudos, tentar explicar essa relação do meio ambiente em que ele vive. E aqui então vai surgir o que? Estudos para tentar explicar, né, exatamente por que surgiu. Porque antes, como era comprovado, como é que era, né, pregado, como é que era falado? Tudo era o quê? Pela razão divina, pelo teocentrismo. E quando nós falamos do teocentrismo, então tudo tinha uma explicação divina. E agora eles vão o quê? Procurar uma explicação que é científica, baseado na racionalidade e não mais no teocentrismo. É importante também a gente falar que aqui vai surgir o que? Né? O otimismo e os individualismos. Porque veja bem, se agora, através desses estudos, e eles vão começar a comprovar, eles vão dizer que tudo isso foi descoberto por quê? Por conta da sua própria capacidade, dizer que a capacidade é própria dele, ser humano. Então tudo que ele está descobrindo é pela sua própria capacidade. E com isso, nós vamos ter dois problemas, que vai ser o quê? Nós vamos ter a questão dos surgimentos aí, né? Principalmente dos individualistas. Porque vai surgir muitas pessoas individualistas, que elas vão dizer o que? Não, o que eu tenho, o que eu consegui, a minha inteligência, a minha capacidade é minha. A capacidade é minha, não é de ninguém mais, é minha. O homem, então, ele vai começar a descobrir, por exemplo, como os ecossistemas funcionavam. E com isso, esse otimismo para os europeus, ele vai trazer para o homem, né, grandes descobertas. E como ele dizia que essa era a sua própria capacidade, então as pessoas começaram a acreditar na sua própria capacidade pessoal. E com isso, por fim, é importante a gente falar que vai surgir os movimentos artísticos durante o período do Renascimento. E dessa época surgiu alguns escritores e pintores tops daquela época, pessoas profissionais daquela época, como por exemplo Leonardo da Vinci, como por exemplo Michelangelo, como por exemplo Botticelli, como por exemplo Giotto, e entre outros. E entre essa galera que brilha no talento, nós podemos dividir eles em três momentos: o Cinquecento, o Quattrocento e o Cinquecento. Em geral, esses períodos eles têm características bem parecidas, né? Como por exemplo a prática do mercenato. Bom, e o que seria a prática do mercenato? É simples. É a prática dos nobres mercadores em incentivar a arte naquele período nas cidades italianas. Se nós olharmos já no Cinquecento, por exemplo, as grandes navegações, elas vão afetar exatamente a economia da Itália. E com isso vai levar, por exemplo, esse renascimento para outros países, entre eles, por exemplo, Espanha, Holanda e Portugal. E aí, gostaram da nossa aula? Então se liga aí, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, né, para que você possa ficar por dentro das notificações de tudo que a gente for postar por aqui. E até uma próxima, até breve. Obrigado, fui, mas eu volto.